Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação. É com muito prazer que eu gostaria que você que está em casa recebesse esse programa agora. Para quem não me conhece, eu sou o professor Tiago Alves Pessoa e eu estou aqui para conversar com você um pouquinho sobre a importância da GCM na sociedade. Para quem não conhece, hoje nós estamos voltando para o ar com o programa Sociedade Moderna. E esse programa é muito importante, porque tratará de vários assuntos relacionados à sociedade como um todo. Já pergunto para o meu sonoplasta como é que está meu som. Você que está em casa já pode participar. Você que está em casa pode divulgar para os colegas, pode colocar para os amigos que o programa Sociedade Moderna está retomando e principalmente aqui agora está voltando para a televisão e está voltando para o rádio. Já me confirme, por favor, se o rádio já está conectado também, por gentileza, para as pessoas que estão de fora de São Paulo possam acessar esse programa também. Você que está em sua casa, daqui a pouco nós vamos estar participando e vai ser muito legal por aquilo que nós vamos trabalhar aqui. Como eu disse a vocês, esse programa Sociedade Moderna, ele era apresentado em uma outra emissora, com outro pessoal, mas nós tivemos a satisfação de concluir o nosso ciclo ali e vir agora para cooperar com o pessoal da DJMBR. E é por causa dessa situação que nós estamos aqui hoje. E como para honrar todos aqueles que nos ajudaram nas nossas caminhadas e até mesmo nos trouxeram até aqui, eu já agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Agradeço também a minha família, aos meus pais, aos meus amigos professores, a todos aqueles que de alguma forma cooperaram para nós estarmos retomando toda essa atividade. E como é de costume, nós sempre gostaríamos de estar honrando alguém. Eu tomei a liberdade de trabalhar esse tema chamado a importância da GCM na sociedade. Nós temos contato com a GCM, especialmente de Taboão da Serra, desde 2013. E por causa dessa situação foi muito bacana a aliança que firmamos e o trabalho que ali desenvolvemos. Eu quero já mandar abraço ao nosso amigo Antônio, que está na audiência, e quero trabalhar com vocês aqui, e outros amigos, essa grande temática, ok? E por que vamos falar da GCM? Quando nós começamos a observar algumas situações em sociedade, hoje principalmente, nós vemos que quando em diversos assuntos relacionados à segurança, ou até mesmo agente de segurança, ou ainda o tema polícia como um todo, ele é um tanto penalizado, porque às vezes as pessoas não conhecem, e por não conhecerem, às vezes não dão valor, ou por às vezes não reconhecerem, também pouco se importam. Por isso que nós estamos nesse momento aqui falando da importância da GCM na sociedade, porque eu vejo dentre as forças, dentre aqueles que fazem o trabalho da segurança pública, um dos grupos mais penalizados é a GCM. E por que eu te falo isso? Porque, como eu lhe disse, desde 2013, tendo contato com as guardas municipais, comecei a estudar e verifiquei várias necessidades. E uma delas era da regulamentação. E hoje, por causa disso, eu me atrevi a vir falar com vocês para que nós pudéssemos aqui da melhor forma possível compreender esse tema. Primeiro de tudo, eu gostaria de te explicar, já abrindo esta exposição, uma verdade. Qual a verdade? Não são todas as profissões que têm previsões constitucionais. O que isso quer dizer? Que não são todas as profissões que têm a honra de aparecer dentro da Constituição. Mas a GCM é uma das poucas que tem a sua menção feita justamente dentro da Constituição Federal Brasileira. E por que isso acontece? Primeiro,
para demonstrar a sua importância, a importância devida que esse tema merece. Tanto é que nós vamos falar do Instituto, que entrou em vigor em 2014, mas muitos municípios já trabalham, já dispõem da GCM num tempo superior a isso. Por razões como essas, é que nós temos que conhecer e dar a importância devida à GCM, porque hoje ela aparece tanto na Constituição, no artigo 144, parágrafo 8, como também em norma própria. Na Constituição, no artigo 144, parágrafo 8, diz assim, que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Veja que, antes de mais nada, nós estamos aqui diante de uma norma de eficácia limitada. Por que norma de eficácia limitada? Embora esteja na Constituição. Porque ela vai precisar de uma outra norma para fazer a devida regulamentação sobre o trabalho que será prestado por quem? Pelos guardas municipais. Mesmo sendo e tendo quase nenhuma experiência, muitos municípios, a partir da Constituição de 88, com essa autonomia e com essa autorização, optaram para desenvolver então e criar as suas próprias guardas municipais. Inicialmente, para a proteção de seus bens, serviços e instalações. Mas, como lhe disse, e o próprio artigo já apresenta, aguardando que fosse preparada uma disposição legal. Aí, em 2014, vejam quanto tempo, para ser mais exato, em 8 de agosto de 2014, surge o Estatuto Geral da GCM, Lei 13.022 de 2014. Vou repetir, Lei 13.022 de 2014. Primeiro, o Instituto que veio para complementar aquela norma e um instrumento que veio também com a finalidade de regulamentar o respectivo parágrafo, mas eliminar possíveis preconceitos, contradições e dúvidas a respeito desse importante braço da segurança que é a Guarda Municipal. Muitas pessoas, quando são abordadas pela Guarda Municipal, exercem algumas posturas preconceituosas com relação a elas. Mas, em função disso, nós optamos, então, como ele disse, para explicar e mostrar que hoje eles têm um regramento federal que coloca por terra toda a contradição e dúvida e traz aqui a relevância que ela tem. Qual a relevância que ela tem? A relevância de instituto e principalmente como dispositivo de segurança. Vejam, e eu gostaria que o nosso amigo aqui nos ajudasse subindo um pouco aqui esse texto, descendo também, que vocês, os que estão me ouvindo nesse momento, entendam bem uma coisa. O que é? Por muitos anos, a GCM ficou sendo tratada com desdenho, mas isso mudou. Vejam, por exemplo, sobe para mim, por favor. Ao contrário. Que nós, para cooperar com essa compreensão que estou trazendo a vocês, foi criada uma outra norma, a Lei 13.675 de 2018, que trouxe e acrescentou a GCM ao Sistema Único de Segurança Pública. Olha que interessante mencionar isso. Por quê? Lembram há poucos instantes quando eu disse que a GCM por muitos dias ficou esquecida? Sim. Nós tínhamos a previsão dela na Constituição, mas nós não tínhamos uma lei que regulamentasse o seu trabalho. Logo após saindo a respectiva norma, aconteceu uma outra circunstância. Como algumas pessoas começaram a apenas considerar o parágrafo 8,
começaram a tratar a GCM e argumentar que as guardas municipais jamais poderiam ser consideradas como alguém responsável e pertencente ao grupo que é encontrado no artigo 144, especialmente no caput, como responsável pela segurança pública, o que não é verdade. Por que não é verdade? A respectiva norma que eu estou falando para vocês aqui passou a disciplinar, deixa um pouquinho para mim, por favor. A respectiva norma 13.675 trouxe implementação no seu artigo 9º um posicionamento que mudou justamente a compreensão da GCM. Primeiro, vamos entender o que é a Lei 13.675 de 2018. Desce um pouquinho para mim, por favor, para a gente poder... Sobe um pouquinho, por favor. Isso, sobe um pouquinho mais. Isso. A lei mencionada dispõe sobre a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Veja, nós tínhamos um texto constitucional, parágrafo específico. Em 2014, nasce o Estatuto. E, mais adiante, em 2018, surge a respectiva lei. E esta lei, como eu disse, veio com várias finalidades, mas a principal dela foi colocar fim numa discussão. GCM faz ou não faz parte, é ou não é um dos órgãos responsáveis pela segurança pública? Sim. Por quê? Porque dentre os diversos artigos que foram trazidos pelas normas, o artigo especial 9º trouxe uma exemplificação e uma orientação que colocou por fim todas as nossas dúvidas. Por quê? O que diziam os doutrinadores? Como GCM não consta naquele grupo do artigo 144 da Constituição Federal, que está lá no caput, então ela não pode ser considerada como órgão de segurança. Ah, não? Então a Lei 13.675, 2018, estabeleceu no seu artigo 9º uma outra referência, o que seja, é instituído o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, não é SUSP, que tem como órgão central o Ministério Extraordinário de Segurança Pública e é integrado pelos órgãos de que trata o artigo 144 da Constituição Federal, pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais, pelos demais integrantes estratégicos e operacionais que atuarão nos limites de suas competências de forma cooperativa e sistêmica e harmônica. Logo, o que aconteceu? Uma vez que começou e passou a constar como agente de segurança e principalmente como uma daquelas que iria favorecer, hoje uma discussão caiu por terra. Então, desta forma, a GCM passou a ser considerada como um órgão de segurança pública. O que eu preciso mais falar com vocês? Que o próprio artigo, para ser mais exato, o parágrafo 2, trouxe do artigo 9º a seguinte informação: são integrantes os operacionais do SUSP, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares, Corpo de Bombeiros e Guardas Municipais. Portanto, se hoje nós tínhamos alguma dúvida, já não temos mais. Por quê? Diante dessa declaração forte e profunda do respectivo artigo, hoje é possível, portanto, dizermos que a GCM é agente de segurança.
e principalmente agente operacional. É um daqueles que vai colocar a mão na massa e vai trabalhar para que possamos ter um trabalho de excelência sendo desenvolvido na sociedade. Então, por favor, toda a doutrina que diz que GCM não pode ser considerado um órgão de segurança, ela já está desatualizada. Hoje, ela é sim um órgão de segurança. E eu falo isso para que você entenda o valor da GCM. Um outro ponto também que sempre foi questionado acerca da GCM foi quanto ao poder de polícia. Mas vamos entender, o que é o poder de polícia? Felizmente, o artigo 78 do Código Tributário Nacional, você não está ouvindo errado, artigo 78 do Código Tributário Nacional trouxe a exemplificação e, ao mesmo tempo, a conceituação do que é o poder de polícia. Então, está escrito assim: considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse e liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concorrente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependente de concessão ou de autorização do poder público, à tranquilidade pública ou respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Não somente esta afirmação, ou seja, que poder de polícia deve estar aqui tratando sempre de direito, interesse e liberdade, e a sua prática deve estar regulada, trouxe o parágrafo único do artigo 78 que considera-se regular exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio do poder. O que isso quer dizer, professor? Primeiro, a partir do momento que eu tenho um estatuto, a partir do instante que eu também tenho aqui a minha qualificação dentro do quadro de agente de segurança, e eu tenho tudo isso e todas as minhas ações sendo descritas dentro da lei, então aquilo que eu vou fazer é sim considerado poder de polícia. O que queremos aqui colocar? Que GCM, por ter a sua atitude, por ter os seus procedimentos regulamentados, de acordo, e sempre que exercitar as suas atividades dentro da lei, ela sim terá sobre a sua atividade a proteção e o exercício de poder de polícia. Então, ao contrário do que algumas pessoas pensavam, diziam, GCM sim tem poder de polícia. E o que é interessante? Eu fui atrás de algumas jurisprudências e o que mais me chamou a atenção foi a do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que diz o seguinte, num trecho muito especial: tal alegação não merece prosperar, haja vista que o Estatuto Geral das Guardas Municipais conferiu de fato o poder de polícia. E por que não dizer polícia ostensiva? Pois, resumidamente, os agentes estão auxiliados por lei a auxiliar na manutenção da ordem pública. Então, em outras palavras, eu tenho uma proteção constitucional para as guardas municipais. Mas a partir do momento em que a lei foi criada, ela trouxe a GCMs, aquilo que por tempo já era discutido se tinha ou não, ela regulamentou o poder de polícia. E como o próprio tribunal disse, levou até mais. Deu à GCM não só o poder de polícia, mas o poder de polícia ostensiva, porque contribui para o quê? Manutenção da ordem pública.
Assim sendo, isso é importante que nós entendamos, porque se você não conhecia, já passa a entender que GCM tem poder de polícia e hoje, especialmente por uma norma de 2018, também é chamado de agente de segurança. Feito esses esclarecimentos, quero te mencionar alguns detalhes, quais sejam. Não sei se é de conhecimento de todos, mas a exemplo de Itu, uma cidade do interior de São Paulo, a GCM exerce várias atividades que são de suma importância na sociedade. Primeira delas, o formato de polícia comunitária. Como é que é esse formato de polícia comunitária? Os profissionais de segurança são orientados a se aproximarem da sociedade. Então, em outras palavras, a ideia é que quanto mais quanto mais o GCM estiver próximo da sociedade, dos moradores, das pessoas, a sociedade vai confiar nele. Uma vez confiando nele, chamará para que ele possa desenvolver o seu trabalho e também possa ser um cooperador de toda a cidade. Outras cidades, é claro que isso não é só Itu, vários lugares acontece isso. Outras cidades, exemplo de São Paulo, nós temos também aqui, em São Paulo em especial, eles têm utilizado a GCM como canal de orientação e de promoção de ações preventivas para uma melhor qualidade de vida. Então, eles pegam GCMs, aproximam da sociedade e levam até eles, moradores, comunidades, escolas, palestras orientativas. Me vem agora à memória que Taboão da Serra também faz a mesma coisa. Um abraço até o nosso amigo ali, que é responsável por esse projeto, ou que um dos que faz esse projeto com certa regularidade, que é o Moraes. Ele vai até a escola, dá palestras, mostrando como é importante ações que evitem ou que não permitam que crianças tenham acesso a drogas e, portanto, consigam ter uma melhor qualidade de vida. Ainda falando de Taboão da Serra e também de São Bernardo, só para que você compreenda, meu muito obrigado e quero parabenizar o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Federal, Polícia Civil, todos, mas hoje estamos falando aqui da Guarda Civil Metropolitana, da Guarda Civil, dos guardas municipais, são várias nomenclaturas. Estou falando da GCM, ou Polícia Municipal, como vocês preferem, e até um termo muito usado, inclusive em São Paulo. Eles têm usado a GCM, o município de Taboão e São Paulo também, para combater o crime de forma efetiva. Então, ao exemplo de ficar somente nas bases, somente em locais específicos ou parados dentro de setores administrativos ou prédios, não, estão sendo chamados para ir a campo e exercitarem ali com toda a maestria o combate na intenção de manter a ordem pública. Um outro ponto muito curioso, só para que você tenha noção, é um projeto que tem em São Paulo chamado GEPAD, que é do Grupo de Educação e Prevenção às Drogas. E olha, acredite, quem muito auxilia nesse projeto é a GCM. E por isso que nós temos que entender e valorizar o trabalho que é feito pela GCM dentro da sociedade. Por quê? Porque hoje, com base na Lei 13.022 de 2014, nós temos podemos ver a GCM ser utilizada de muitas maneiras para nos auxiliar. Agora, é claro, nós não podemos somente exigir da GCM a prestação de um trabalho. Nós devemos cooperar para que eles façam justamente o quê? O cumprimento da regra. Com qual finalidade o Estatuto foi criado, professor? Lembre-se que eu disse, na intenção de tirar dúvidas, esclarecer e de firmar um procedimento. Mas esse Estatuto não pode ficar somente
na ideia de alguns. Não, é uma legislação federal. Então, a GCM tem um modo de trabalhar, a GCM tem fundamento para trabalhar e deve ser respeitada como um daqueles órgãos que combate a criminalidade. Por isso que eu te falo que hoje nós podemos dizer o seguinte, que nós temos aqui, acima de tudo, um tema com proteção constitucional que regula o trabalho e também, além de regular esse trabalho, permite que a GCM seja reconhecida em sociedade. É por esta razão que eu tomei a liberdade de trazer esse tema para você. Por quê? Qual é a principal razão, qual o principal interesse de abrirmos um programa sobre sociedades modernas, ou sociedade moderna, ou os principais temas que vêm para a respectiva sociedade? Simples, para mostrar para todos que, ao contrário do proceder de alguns, nós temos que valorizar aqueles que trabalham realmente para nós e aqueles que fazem valer o seu esforço. Portanto, como eu disse a vocês, o que começou pelo artigo 144, parágrafo 8, na Constituição, hoje já está mais avançado. Vamos um pouco mais além? Vamos estudar um pouco mais? Você está comigo? Já quero mandar aqui um abraço forte aos nossos amigos que estão aqui na sintonia assistindo. Peço ao nosso amigo que desça um pouco mais aí e a gente vai avançando. Quero agradecer a todos vocês. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente aqui, tá? Vai perguntando. Quero agradecer a todos que estão online, que estão assistindo com a gente, que entraram aqui, que deram já o seu like, que estão curtindo. Nós estamos até esse momento com vários compartilhamentos. Quero agradecer aqui. Isso é muito legal. Se você puder ir cuidando do seu coração também, apertando o coração, isso é muito importante. Portanto, voltando para cá, por favor, vamos aprender a respeitar as guardas municipais e principalmente o trabalho que elas desenvolvem. Vamos estudar então um pouquinho o estatuto da GCM? Vamos lá. Primeira coisa, artigo 2º da Lei 13.022 de 2014. Fala o seguinte, fala do caráter pelo qual serão criadas a GCM. Primeiro caráter civil. Artigo 19 da lei, veja só que interessante. A GCM será criada sobre 3 aspectos. Primeiro aspecto é o civil. Então vamos estudar um pouquinho o aspecto civil. E o que explica o aspecto civil? Vamos lá. Por que a GCM foi criada sobre o aspecto civil? Vamos ter que explicar e salientar que isso aconteceu para que não haja confusão com o modo e o perfil militar. E por quê? Veja bem, o militar, e aí a GCM, portanto, e tem caráter civil. O militar, essa noção de critério militar existe para confrontar aquele possível inimigo da lei e do Estado. Então, em outras palavras, seria o sujeito que vem de outro país para prejudicar aqueles que aqui estão. E o que é curioso, qual é o papel do GCM enquanto instituição, enquanto critério civil? Veja bem, GCM, quando encontra o sujeito, ele não o trata como inimigo da lei, mas ele trata como infrator da lei. Então, sobre o caráter civil, o GCM enfrentará a situação e tratará com o sujeito, sendo ele um infrator da lei. Qual é o objetivo do GCM? Eliminar? Não, preservar a lei. Em outras palavras, o GCM tem que entender que ele já esteve do lado de lá da sociedade e agora ele veio para o lado de cá
para ajudar e reforçar o enfrentamento. Por que o enfrentamento? O que se quer? A manutenção da ordem, a manutenção da lei. E todo aquele que enfrentar o GCM ou encontrar o GCM, desrespeitando esse sujeito à norma, o GCM dará e atuará de uma forma a orientá-lo a recobrar o seu trabalho. Quando fala de aspecto civil, algumas pessoas logo ficam preocupadas, mas o artigo 19 do Estatuto explica bastante essa questão. Diz o seguinte, que a estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares. Justamente existe essa posição no respectivo estatuto para que não haja confusão entre o militar e o GCM. O militar combate o inimigo do Estado, o GCM combate o infrator da norma. Então, portal, não há qualquer semelhança entre o militar e o GCM, e sim uma autonomia. Por isso que o artigo 19 é enfático a dizer, quanto à estrutura hierárquica da Guarda Municipal, não pode utilizar denominação idêntica das forças militares, quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Então, professor, eu não posso ter um sargento dentro da guarda? Não, porque a guarda é civil e não militar. Por isso eu não posso ter um sargento. Ah, eu não posso ter um coronel? Não. Você tem inspetores e você até chegar ao posto maior ali de responsável da respectiva entidade. Outro critério. A lei de civil, ela terá o caráter de ser um agente de segurança uniformizado. Diz o artigo 21 do respectivo estatuto que preferencialmente a GCM usará aqui, antes de mais nada, o seu uniforme com a cor azul marinho. Detalhe, quando fala que o uniforme será preferencialmente azul marinho, não quer dizer que há uma obrigatoriedade. Não. Ao contrário, há aqui uma sugestão. É por isso que você encontra em algumas cidades lá para o lado do Nordeste, do Norte, GCMs com uniformes e com cores diferentes da azul marinho. Mas por que isso acontece? Porque, como lhe falei, não é obrigatória o uso e a escolha desta cor. Não é. Por isso, diante dessa faculdade, algumas pessoas optam por outros tons. Mas São Paulo, Tabuão, São Bernardo e outros centros, sempre, pelo menos na região sudeste, optam pela cor azul. Tanto é que há até um jargão muito utilizado nessa região quando se refere ao GCM, ou seja, nação de sangue azul. Nação azul, fazendo com muito respeito referência aqui ao GCM. Um outro ponto que eu já gostaria de estabelecer com vocês, quero mandar um abraço ao nosso WP Luz e também ao Andrés Araújo, que é outro ponto que eu gostaria de explicar para vocês, é o seguinte, tá? Já com relação, para não haver dúvidas se você aprender e poder falar da forma certa. GCM não tem fardamento. GCM tem uniforme. Às vezes a pessoa, meu farda... Não, farda é para militar, é roupa de militar. Nós temos uniforme, tá certo? E como eu disse a vocês, lá com base no artigo 21 do mesmo estatuto, preferencialmente na cor azul. E com muito respeito, eu digo essa situação. Terceiro caráter da GCM, ela será armada. Olha só, a GCM será uma força de segurança armada. Diz o artigo 16 do respectivo instituto, da Lei 13.022, que aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo conforme previsto em lei. Agora, esse artigo
Me perdoe quem discordar de mim. Obrigado a Valéria, obrigado a Andressa, obrigado a GCM. Se tiver GCM me assistindo aí, se não concordar, tranquilo. Mas se concordar, pode mandar a mensagem que a gente lê aqui agora, tá? Tranquilo. Até porque a nossa razão e o nosso trabalho é em função de vocês. O que eu quero afirmar com isso? Aqui, na minha humilde e singela opinião, o legislador comeu uma bola muito grande. Por quê? Olha só o que diz o artigo 16. Terceiro caráter da GCM é o de ser uma agente de segurança armada. Então, o primeiro é civil, o segundo é uniformizado e o terceiro é armado. No artigo 16, o legislador, não sei se ele não prestou atenção, ou não sei se ele, por alguma razão específica, ele quis criar o cartear-mar, porque ele escreveu assim: aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo. Só que fez uma vírgula, conforme previsto em lei. Que lei é essa? O Estatuto de Desarmamento. A partir do momento, preste bem atenção no que o legislador fez. A partir do momento que deixasse lá, aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, pronto, um grande problema estava resolvido. Por quê? Porque hoje nós temos 3 tipos de portes. Ou melhor, 3 situações, 2 delas permitem o porte e uma não. Mas, se o legislador tivesse agido de forma diferente, tivesse riscado esse trecho conforme previsto em lei, a situação seria outra. Quer ver? E por que eu te falo disso? Olha só, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, o Estatuto não deu ou permitiu o porte de arma ao GCM. Ao contrário, as mesmas restrições que constavam pela legislação ou o Estatuto de Desarmamento, elas foram mantidas, não mudou nada. Agora, o que acontece? Já te acrescento uma coisa. Repito, se o respectivo trecho fosse tirado, nós teríamos outra realidade. Mas como não foi tirado, nós temos que enfrentar um outro problema. Vejam só que é interessante. Abraço, Silvio e Silva. Obrigado aí pela audiência. Nosso respeito a você também. Olha só que interessante. Vamos falar do problema que o legislador do Estatuto causou. Artigo 6º do Estatuto de Desarmamento, vamos chamá-lo aqui para referência. Diz lá o artigo 6º: é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para, 2 pontos, só um minutinho aqui. Já quero fazer aqui um esclarecimento a vocês. Qual seja, às vezes eu recebo algumas perguntas do GCM fazendo o seguinte questionamento: professor, o meu porte tem validade nacional ou tem validade estadual? O seu porte tem validade estadual e não nacional. Isso é fato. Estadual e não nacional. Por quê? Por causa disso que eu vou te falar. Eu tenho uma pergunta aqui dizendo assim: professor, a Lei 13.022 já não dava o poder de polícia, a GCM? Por que a Lei 13.675? A sua palavra está correta. A Lei 13.022 já considerava o poder de polícia. A 13.675 só fez uma outra situação, que foi a de reconhecer a GCM como agente de segurança, como um dos colaboradores e um daqueles que atuam de forma segura no combate do crime. Por que nós precisamos desse reforço? Porque muitas pessoas, inclusive às vezes até da própria segurança pública, não davam o devido valor para o trabalho do GCM. Por causa disso é que teve então que ser criada um adendo a esta norma que reconheceu o que? A GCM, o poder de ser chamado e ter dentro de seus quadros a nomenclatura de órgão de segurança. Órgão de segurança. Me deixa chamar aqui a atenção para vocês um minutinho, por favor. Com muito respeito, volta aqui para o artigo 6º, por favor.
O artigo 6º fala assim: é proibido, da lei do Estatuto de Desarmamento, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo nos casos previstos em legislação própria e para. Eu quero chamar a sua atenção aqui para alguns incisos. Vamos lá para o inciso, por gentileza. Inciso 3º. Os integrantes das guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500.000 habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. O que isso quer dizer? Veja só. Lembra que eu disse qual é, ou que fazia, ou que fez, o respectivo artigo que falava do porte de arma dentro do estatuto? Ele disse o seguinte: olha, o GCM pode ter porte de arma, conforme legislação específica. Só que a legislação específica diz o seguinte: ó, tudo bem, o GCM pode ter porte de arma, só que nós vamos ter que prestar atenção em alguns critérios. Verificar se o seu porte será full, se o seu porte será somente durante o serviço, ou não precisará de porte de arma, ou não precisará usar arma. Segundo o Estatuto do Desarmamento, o inciso 3º do artigo 6º, os integrantes, os GCMs, que fazem parte de capitais de estados ou de municípios que tem ali mais de 500.000 habitantes, esses GCMs podem ter garantido o porte tanto na hora do serviço como também fora do serviço. Isso se chama o quê? Porte full, em todo o tempo. Mas, olha o que diz o inciso 4º. Porte e serviço do artigo 6º da Lei do Estatuto de Desarmamento. Os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50.000 e menos de 500.000 habitantes, quando em serviço. Então, veja, o GCM que trabalha numa capital ou município com mais de 500.000 habitantes, ele pode usar a arma em serviço e fora de serviço. As pessoas ou GCMs que trabalham em municípios com mais de 50.000 e menos de 500.000 só vão poder usar a arma enquanto estiverem em serviço. E aí vem a terceira situação: municípios que têm menos de 50.000 pessoas não vão ter porte de arma. Agora, presta bem atenção no que eu vou te falar. No parágrafo 1º do artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, as pessoas previstas nos incisos 1, 2, 3, 5º e 6º do caput desse artigo terão direito de portar a arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, nos termos do regulamento desta lei, com validade em âmbito nacional, aquelas apenas no inciso 1, 2, 5º e 6º. Os camaradas, portanto, aqui que têm ou trabalham em cidade com mais de 500.000 habitantes, ou melhor, dentro do respectivo inciso, sobe lá um pouquinho para a gente, por favor. Vamos lá. Vejam que ficou de fora aqui no referente à guarda, tanto o inciso 3º, o inciso 4º, desce um pouquinho mais, ficaram os GCMs desguarnecidos. E aí entrou-se numa grande discussão, uma discussão terrível. Eu preciso morar e trabalhar num município com mais de 500.000 pessoas para saber se esse município é violento ou não? Eu preciso ir para um local onde somente tem esse volume de pessoas para eu poder usar arma dentro e fora de serviço? Olha só, repito, qual que é a grande discussão? Acima de 500.000, posso usar a arma a todo tempo. Abaixo de 500.000, acima de 50, só durante o trabalho. Abaixo de 50, não preciso.
Hoje, você que conhece e anda por São Paulo e outros locais aí pelo país, sinceridade, existem cidades pequenas que são piores que cidades grandes. E com todo respeito, a criminalidade não quer saber se você está em serviço ou fora de serviço. Você deixa de trabalhar naquela função no horário ou em certos horários, mas para o criminoso você continua sendo GCM 24 horas. Então, se ele cruzar com você, com certeza Deus te abençoe e Deus te guarde. E aí vem a discussão: o que fazer com aqueles que iam lá, prestavam serviço, depois tinham que voltar para suas casas e não tinham direito do porte? Mas tem uma quentinha aí para vocês que gostam do assunto do GCM. Qual é a quentinha? Agora, no dia 28 de abril, os ministros do STF julgaram 3 ações que tratam justamente da proibição do porte de armas para as guardas municipais. As 3 ações foi uma ação direta de constitucionalidade, número 38, ação direta de inconstitucionalidade, número 5.538 e 5.948. Todas essas ações questionam justamente esse trecho. E quem é o camarada hoje no STF que tem mais trabalhado a favor do GCM? É o Alexandre de Moraes, que muitas pessoas questionam. Porque, como teve a sua origem na promotoria, sabe o que é e como é importante o valor do agente de segurança. O valor do policial, do GCM, do policial militar, do GCM, do policial federal e outros. E aí, o que ele colocou? Todas estas ações questionaram justamente a proibição quanto ao porte de sujeitos em cidades com menos de 50 mil e aqueles entre 50 e 500 mil. Essas ações foram ajuizadas pelo Partido Verde, pelo Partido da República e pelos democratas, e está para ser julgada. E olha só que interessante, o Alexandre de Moraes votou no sentido de autorizar o porte de arma a todas as GCMs, suspendendo aquela parte do respectivo Estatuto de Desarmamento. Porque na cabeça e nas fundamentações do Alexandre de Moraes, uma cidade com até 50 mil, ou até 500 mil, ou acima de 500 mil, não difere quanto à violência. Se tiver violência, o guarda tem que estar protegido. E um dos meios de sua proteção é a própria arma. Muitas pessoas que são favoráveis ao ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Roberto Barroso divergiu dessa situação. Falou, não, tem que deixar como está. Enquanto o próprio Gilmar Mendes pediu vista, suspendendo então o julgamento. Mas essa situação do Moraes, ela já vem andando. Em 2018 ele já tinha dado uma liminar autorizando e suspendendo aquele trecho do estatuto que impedia ou que restringia o porte de arma para os guardas municipais. E principalmente, qual é a principal argumentação? Que a partir do momento que você coloca uma proibição dessa na norma, você está indo contra o GCM e principalmente você está violando o princípio da igualdade e da eficiência. Quer dizer que a turma é agente de segurança e só é agente de segurança enquanto está trabalhando, enquanto está realizando suas atividades, depois ela não é mais? Ao contrário, o perigo que tem durante tem depois da prestação do serviço. Então, aqui os nossos aplausos ao ministro Alexandre de Moraes. E aí, estamos aguardando agora, houve essa plenária virtual, houve essa discussão, serão julgados esses trechos e com toda certeza nós estaremos aqui resolvendo essa situação. Acompanhem, pessoal, acompanhem. Será, e vocês verão esse tema sendo de forma muito interessante, sendo logo solucionado aí junto ao STF. Veja, eu explico que uma lei só pode ser
só pode ser ou deixar de existir através e por meio de outra norma. Então, se julgar pela improcedência dos trechos, automaticamente eles perderão a sua validade e o GCM então estará aí equiparado a todas as demais polícias. Aqui chegam algumas perguntas. A primeira pergunta do Antônio também, que fala assim: GCM possui uma ouvidoria? Já vamos falar sobre isso, seu Antônio. Professor Luiz Eduardo Crosselli, muito obrigado pela sua audiência. Diz assim: num país de dimensões continentais, o fortalecimento de todas as instituições de segurança é de suma importância. O porte deve ser válido em todo o território nacional. Concordo com o senhor. Tanto é que, como já disse a vocês, o meu contato com a GCM é desde 2013. E a minha fala com relação aos GCMs e para os GCMs, desde 2013, é a seguinte: que cada vez mais o nosso perfil, o perfil dos GCMs estão mudando. As pessoas estão passando a notar os GCMs. Se elas estão passando a notar os GCMs, nós temos que trabalhar cada vez mais para o fortalecimento da corporação. Então, não devemos partilhar para um campo político sem razão justificativa, mas nós devemos ter representantes, sim, que olham para a instituição, associações sérias, como algumas que existem hoje, para que possamos ter aqui a responsabilidade e o cuidado que os nossos GCMs precisam. Isso é de suma importância. Eu concordo com o senhor que o porte tem que ser nacional, mas hoje está restrito para o ambiente aqui estadual. Outro artigo que fala a respeito da função da guarda. Qual é a função da guarda? A função da guarda é proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, do Estado e do Distrito Federal. Então veja, tudo que estiver relacionado ao município deverá agir a GCM de forma a preservar o patrimônio e também as pessoas que dispõem do patrimônio e as pessoas que estão no respectivo município. Eu sempre falei nas minhas aulas para os meus alunos GCM que o principal patrimônio do município não são seus prédios. O principal patrimônio do município são seus munícipes. Por isso que nós temos que trabalhar com a proteção dos nossos munícipes. E todas as turmas que nós passamos, graças a Deus, desde 2013, entenderam isso. Principalmente, compreenderam como trabalhar e como, depois que entrou em prática, entrou aqui, passou a ter validade e eficácia, a norma, como agir no cumprimento de princípios. Por quê? A GCM, ao contrário do que algumas pessoas entendem, elas têm princípios de atuações. Então, não é só simplesmente existir. Não, todos os seus pensamentos, os seus modus operandi, as suas ações devem ser acompanhadas e traçadas por meio de princípios. Primeiro princípio da proteção dos direitos, exercício da cidadania e da liberdade pública. Então, qual o direito? Princípio da proteção dos direitos humanos. Por isso que eu sempre digo, o maior patrimônio é o munícipe, uma vez que já consta na própria norma da GCM que ele deve trabalhar pela proteção dos direitos humanos. Segundo princípio, a GCM deve atuar na preservação da vida, redução do sofrimento e da diminuição de perdas. O que isso quer dizer? Que deve atuar de forma segura para que haja aqui uma qualidade e principalmente uma segurança e a manutenção da ordem pública. Terceiro princípio, patrulhamento preventivo.
Patrulhamento preventivo, professor, e não repressivo, tem alguma diferença? A norma fala de patrulhamento preventivo, mas já vou te explicar uma coisinha. Por favor, fique aqui conosco. Quarto princípio, compromisso com a evolução social da comunidade. É por isso que aquelas GCMs, que já falei no início, trabalham na orientação de jovens, na promoção de meios de ficarem longe das drogas, de recuperação, de proteção da violência, ou atuam orientando mulheres quanto a possíveis violências que venham a sofrer. Isso é interessante. E outro princípio, uso progressivo da força. Então veja, a GCM tem os seguintes princípios: proteção, preservação, patrulhamento, compromisso e uso progressivo da força. Eu devo ter aqui assistindo alguns alunos que são especialistas em segurança pública. E eu quero já fazer uma menção que nesse trecho, embora conste o uso progressivo da força, hoje em dia, alguns especialistas entendem que esse tema ou esse termo está errado. Não é mais uso progressivo da força. E por que não é mais uso progressivo da força? Quem vai prestar a prova para a GCM fica no que está na lei. Mas quem está trabalhando, e até os especialistas na respectiva legislação falam, que hoje o correto seria dizer uso proporcional da força. Por quê? Se nós formos seguir o protocolo de uso progressivo da força, a primeira situação seria o diálogo. Às vezes, o meliante, quando vem a confronto com a GCM, ele não vem no diálogo, ele já vem na bala, ele vem na intenção e na maldade de eliminar o GCM. Então, na mesma proporção do confronto, deve ser o da força. E na mesma situação de um e de outro, deve ser trabalhado o uso proporcional da força. Não é que a GCM tem que ser violenta. Não, entendemos que a GCM tem que responder na mesma altura da provocação. Quer dizer, o cara está atirando em você, vamos conversar, e a bala comendo solto. Não, desculpa, isso é ilógico. É da mesma proporção. Então, fique atento com isso. Quem vai prestar a prova para a GCM, fala do uso progressivo da força. Mas quem está no dia a dia, entenda que já existe defesa para vocês, ou para nós, como eu estou com vocês, que eu creio que nós, outros guardas de outros lugares verificarão esse vídeo. E verão, então, a possibilidade na defesa de falar de uso proporcional da força. Isso é muito interessante para você que está nos ouvindo aqui hoje. Vamos falar um pouquinho das competências. Nós temos, pessoal, dentro do Estatuto, dois tipos de competência. As competências gerais e as competências específicas. Infelizmente, quem não é do campo de trabalho fica fixado muito nas competências gerais e se esquece das competências específicas. Nas competências gerais, eles devem agir para a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais, exemplo de rua e instalações do município. Todavia, nas competências específicas, que já vamos comentar, isso vai mudar um pouquinho. Quando fala de bens, eu gostaria de definir com vocês aqui um pouquinho essa história de bens. Por quê? Nós vamos ter que ir para o Código Civil. Lá especificamente o artigo 99, inciso 1º do Código Civil. Por quê? GCM deverá tomar conta de 3 tipos de bens. Bens de uso comum, ou seja, aquele de acesso livre ao povo. Aqui só cuidado, tá? Quando a gente fala bem de acesso livre ao povo, alguém vai dizer o seguinte: então, é nós. A rua é nossa, vamos fazer o que a gente quer. Não, senhor. É acesso livre ao povo. Então, todos do povo terão ali a liberdade. O conceito, eu peço que você leia depois no artigo 99, inciso 1º do Código Civil. Mas entenda que bem de uso comum, ou seja, bem livre ou de uso de todos, não é de alguns ou de grupos. Ah, vou fazer aqui um pancadão. Por que não? Então, nós vamos usar aqui do uso progressivo da força para
impedir certos eventos? É possível. Bens de uso especial. O que são isso, professores? O professor, são bens afetados que a administração pública dá ou taxa um fim específico. Então, bens de uso especial é aquele bem que já tem um fim específico. O prédio da GCM, o prédio da prefeitura, o prédio do hospital municipal, por exemplo, são bens de uso especial. Bens dominicais. Bens dominicais são aqueles que constituem patrimônio da pessoa pública. São bens que podem ser alienáveis, tá certo? Então nós temos isso também, a GCM pode guardar. Um exemplo, professor, de um bem que pode ser alienado. Um terreno, por exemplo, eu posso dar em garantia como parte da administração pública, numa outra intenção, e eu tenho que atuar como GCM para a preservação e a concretização e a manutenção desse local. Agora vamos entrar um pouquinho nas competências específicas. Vamos lá. Zelar por bens, equipamentos e prédios públicos. Prevenir e inibir pela presença preventiva. Veja que a GCM, ela sempre trabalha de forma preventiva. Por isso que eu elogio muito os GCMs, porque uma ação pensada, ela tem um resultado diferenciado. E é isso que eu enalteço muito o trabalho do GCM. Não que as demais forças não façam, não estou dizendo isso. Estou dizendo como é que deve ser trabalhado, como foi grande a compreensão do legislador nesse aspecto, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais contra bens, serviços e instalações municipais. Uma pergunta que eu quero fazer aqui para você. Uma pessoa, e até essa pergunta é muito comum, com relação à prisão em flagrante, quanto ao dano ao patrimônio público, o GCM pode fazer esta prisão? Olha só, às vezes nos encontramos infratores prejudicando ou promovendo algum dano contra o patrimônio público. Com relação ao patrimônio público municipal, o GCM é obrigado a agir, tá certo? É obrigado a agir. Quanto aos demais crimes, ele tem aqui a possibilidade de atuar de forma facultativa. Professor, mas se ele verificar que o sujeito está cometendo algum outro crime, ele pode prender em flagrante? Ou essa prisão do tempo em que ocorrer, ele tem o principal fato é verificar aquele que está causando um dano ao patrimônio. Sim, tem que agir de forma obrigatória. O senhor falou que as outras modalidades para as outras modalidades é facultativo. Sim, falei. Mas se prender então alguém que está cometendo outros tipos de crimes que não relacionados ao patrimônio público, essa prisão é legal? Não, senhor. Por quê? Uma vez preso o sujeito em flagrante, o GCM se encontrará no estrito cumprimento do dever legal. Então, para tanto, automaticamente ele estará e a prisão será legítima. Um abraço ao Vitor Oliveira que está com a gente aqui também. Portanto, não é ilegal a prisão. Outra coisa que traz o Estatuto da GCM quanto às competências específicas: atuar preventivo e permanentemente no território do município para a proteção da população que utiliza bens, serviços e instalações municipais. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem. Agora, só uma coisinha aqui. Esse trecho é muito importante. Quando fala assim, colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem. Professor, eu estou lá vendo uma briga entre pessoas.
Eu devo agir ou não como GCM? Sim, você deve agir, porque dentro das competências específicas tem a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem. Então, automaticamente, foi o que aconteceu em uma determinada cidade, quando o guarda viu um grupo de adolescentes infringindo a norma, foi conversar e acabou sendo vítima aqui de uma reação, de um soco, e veio a óbito. Mas ele ali estava no cumprimento do dever legal. Ah, mas aqui nós temos liberdade. Nós temos liberdade, sim. Mas a nossa liberdade não nos deixa fazer tudo o que achamos que temos direito. A partir do momento que você está gerando conflito no ambiente que você está, o GCM tem toda a liberdade pelo Estatuto para agir contra as suas posturas e ações. Outro trecho como competência específica: exercer as competências de trânsitos que lhe forem conferidas nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, ou de forma concorrente mediante convênio celebrado com o órgão de trânsito estadual ou municipal. E aqui eu quero dizer para vocês a parte que mais interessa para nós. GCM pode ou não pode exercer a função de agente de trânsito? Segundo o STF, o GCM pode sim até fazer a função de agente de trânsito. E, todavia, desde que haja um convênio, desde que haja na norma municipal, ou convênio com o Estado, ou que seja com a agência de trânsito, que permita ele assim agir. Algumas cidades, alguns municípios já têm os seus agentes específicos de trânsito, então o GCM não atua. Mas se precisar, uma vez precisando, havendo autorização, havendo a celebração de convênio ou norma que assim permita, o GCM pode agir, tá certo? Vamos lá. Próximo, proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Pode agir? Pode. Cooperar com os demais órgãos da defesa civil em suas atividades. GCM pode fazer? Pode. Interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. Isso também está como competência específica? Está. Deve agir? Deve. Outra, estabelecer parceria com os órgãos estaduais e da União ou de municípios vizinhos por meio de celebração de convênios ou consórcio, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas. Olha só, aqui vem uma perguntinha. Quando fala por meio de celebração de convênios e consórcios, estabelecer parcerias com órgãos estaduais da União ou de municípios vizinhos. Professor, eu quero te fazer uma pergunta. Eu posso ter 2 municípios usando somente uma GCM? Sim. 2 municípios podem dispor somente de uma guarda? Sim, pode, desde que haja um convênio para isso. Havendo um convênio, está aqui autorizado de forma legal essa possibilidade. Então não é constrangimento nenhum. Às vezes até de forma melhorada, até facilita o trabalho do GCM. Mais uma opção aqui: articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança do município. Integrar-se com os demais órgãos do poder de polícia administrativa visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direto ou indiretamente quando deparar-se com elas. Próximo. Encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local de crime, quando possível e sempre que necessário.
Olha só, sobe um pouquinho aqui para a gente aqui. Desce um pouquinho, por favor. Vamos lá. Primeira coisa, esse inciso traz um ponto interessante que muitos GCMs sempre se colocam, se veem naquela ideia. Qual seja, eu posso ou não posso prender alguém em flagrante? Diante de flagrante delito, você pode sim encaminhar o autor da infração ao delegado, sempre que possível e necessário. Agora, veja só que interessante. Aqui está uma coisa curiosa. Porque poucos minutos atrás eu falei que quando se reserva ou quando se consta questões relacionadas ao patrimônio, o GCM está obrigado a agir. Nos demais tipos de delito, ele tem a faculdade de agir. Mas dentro da competência específica, quando você lê encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito o autor da infração, preservando o local de crime, quando possível e sempre que necessário, veja que a norma e o legislador não tipificou a infração e não especificou qual foi ou qual será a infração. E aqui eu volto para vocês. Está claro ou não está claro que aqui a ordem é prender? Se ele pode cometer um homicídio, ele pode cometer qualquer tipo de postura criminosa, que a ordem será de prender. Então a prisão é legal. E se ele assim o fizer, ele estará imbuído do poder de polícia e as suas ações serão legítimas. Então você que é GCM, não precisa ficar preocupado, ao contrário, busque na própria norma o que você tem como autorização e como você se encontra aqui diante de uma situação de flagrante delito. Repito, não é especificado o crime, mas é especificado, te dado uma ordem que você tem que prender. Então prenda o infrator. Ou melhor, leve-o até o delegado, como diz a própria norma. Contribuir no estudo do impacto de segurança local, conforme o plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte. Veja que o estatuto trouxe muita importância para o GCM. Antes o GCM ficava escondido. Aqui está dizendo o seguinte, ó, vai ter uma construção, vai ter um empreendimento, vai ter aqui um conjunto de escritórios comerciais, então vamos chamar os GCMs para ver os responsáveis pela GCM ou da GCM, para eles poderem mapear qual será o impacto com relação à segurança desse empreendimento nessa localidade. Então, hoje, o GCM é alguém que precisa e tem voz ativa e precisa cada vez mais reclamar o seu lugar na sociedade. Como eu disse, e estamos falando da importância do GCM na sociedade. Próxima situação, desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas estadual e federal. Aqui é um grande exemplo de você dar aquelas palestras, de você ir na associação de moradores de bairro e assim falar. Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários. E atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente nas unidades de ensino de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local. Então veja, função de um policial, todavia, sobre a esfera municipal, sob o cuidado do sujeito chamado aqui, no caso, guarda municipal. Avançando, quero também ir um pouquinho mais além com vocês. Avançando, eu quero chegar aqui a respeito da criação.
Veja bem, na criação, todo município pode criar uma GCM, se bem que todos já possuem hoje, desde que seja por lei, tá? Um ponto interessante, o guarda municipal, ele vai se encontrar subordinado ao chefe do Poder Executivo Municipal. Isso aqui é um ponto curioso, mas necessário a se mencionar. Outra importante relação que precisamos mencionar, a Guarda Municipal é formado por servidores públicos integrantes de carreira única e de planos de cargos e salários. Então, não é qualquer um que venha a ser ou vai fazer parte da GCM. Não, precisa ser um servidor de carreira. Outra coisa, não é dentro do serviço público qualquer um pode ser posto na GCM. Não. Serão GCMs servidores públicos integrantes da carreira única. Então, se você prestou o concurso para a GCM, diante de suas promoções, você ficará, desde o primeiro dia, dentro desta prestação de serviço, dentro desta carreira, com os respectivos planos de cargos e salários. Não ficará flutuante dentro do município. Tá certo? Avançando, um ponto interessante, eu não vou entrar com relação à quantidade do efetivo. Tem um artigo 7º que fala já dessa questão, que depois eu peço para vocês que consultem aqui a quantidade de cada município e falem e vejam qual a necessidade de cada cidade, né? Mas vamos avançar um pouquinho aqui. Um ponto interessante, quando eu falei, alguém me mandou uma mensagem aqui, assim: professor, o senhor disse que os municípios limítrofes podem usar da mesma GCM. Eu disse porque está na lei, tá, pessoal? Então, é o artigo 8º, que fala que os municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente o serviço da Guarda Municipal, de maneira compartilhada. Então, não é nada que eu estou falando aqui que já não está reconhecido dentro da norma. Ao contrário, eu estou mostrando para vocês que dentro da atuação da GCM há um vastíssimo conteúdo que às vezes a gente nem dá importância ou às vezes nem sabe, e às vezes por não saber acaba falando muitas besteiras e não dando a importância que o GCM deve ou merece. Eu estava uma vez num evento que o próprio chefe da GCM falou assim: a única função do GCM é cuidar de prédio. O plenário estava cheio de GCM. Eu, como instrutor da GCM, fiquei chateado com essa fala. Quem estava no prédio, no plenário, também se sentiu ofendido. Quer dizer, se nem o meu próprio gestor, se nem o meu comandante sabe qual é o tamanho da minha valia, como é que pode falar um negócio desse? Não. O nosso serviço é muito grande. O nosso serviço é vasto. A nossa importância é tremenda, mas precisa haver esse conhecimento, essa noção. Com relação das exigências da investidura ou para a investidura, tem os requisitos mínimos, que é nacionalidade brasileira, seja naturalizado, gozo dos direitos políticos, quitação das obrigações militares e eleitorais, nível médio completo de escolaridade, idade mínima de 18 anos, aptidão física, aptidão mental e psicológica, idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estatal, Federal e Distrital. Só que isso são os requisitos mínimos, tá? O parágrafo único diz que outros requisitos poderão ser, sim, estabelecidos mediante lei municipal. Eu me lembro de uma situação agora interessante, e eu já quero dizer, tem muita gente que às vezes se perde na fase de investigação social. Quero mandar um abraço muito grande à minha amiga corregedora lá de Taboão da Serra, a doutora Sandra, porque às vezes as pessoas falam, corregedora é contra nós. Não, aqui eu estou falando é a favor do trabalho correto da Guarda. Então, um abraço a ela e sua equipe ali de Taboão da Serra. Por que eu estou falando isso? Às vezes, o próprio sujeito
o próprio entrevistado, vamos chamar assim, recebe o seguinte questionamento: o senhor tem alguma coisa a comentar? Não, não tem. O senhor quer falar alguma coisa? Não, não tem. Olha que nós vamos fazer investigação social. Minha vida é um livro aberto. Só que, quando a gente vai averiguar as informações, realmente a vida do cara é um livro aberto. Só que tem algumas páginas que foram arrancadas, desculpe, por vergonha ou por ações não tão legais, legítimas. É aí que eu te aconselho. Está na fase de investigação social, tem alguma situação, é chamado para alguma orientação, alguma conversa, abre o jogo, sabe? Isso, não digo que facilita a sua entrada, mas mostra a sua postura. Não é que a GCM admite gente errada, não é isso. Ou com passado errado, ou posturas erradas, não é isso. A GCM trabalha de forma séria. Só que é melhor ser honesto desde o começo do que lá na frente ser barrado porque não teve essa legitimidade. Então, abre o jogo, conta a sinceridade, conta a verdade, tá certo? Artigo 11 da capacitação. Aqui fala que o exercício das atribuições dos cargos de guarda municipal requer capacitação específica com matriz curricular compatível com suas atividades. Então, onde eu quero chegar? Veja que o GCM ele vai passar na fase de sua formação e depois por cursos que vão dizer como estar agindo, o que deverá fazer, o que são os crimes, quais são os tipos penais, como responder, como ter postura, como agir diante dessas necessidades. Por que eu falo isso? Isso não acontece só na GCM, não. Isso acontece também na Polícia Militar, na Polícia Federal, em todos os lugares. Às vezes você pega um agente que, por alguma razão, se perdeu. E aí você já começa a criticar as corporações militares e a GCM. Agora, preste atenção. Não é por causa de um que todo o conjunto deve ser penalizado. Se ele errou, que assim seja acertado. Se foi diferente ou se é diferente, aqui somos todos uma família. Só que o trabalho deve ser visto no coletivo, não no individual. Como eu disse, tem aqueles que se perdem, como toda profissão. Só que a grande consciência, a grande situação que você tem que verificar, que todos são treinados, todos passam por formação e depois todos passam por aperfeiçoamento. Tem um trecho que as pessoas usam quando vão falar do curso do GCM já formado, que vai ser reciclagem. Eu não gosto desse termo reciclagem, eu acho que isso é muito pobre, me desculpe. É curso de aperfeiçoamento. Reciclagem dá a impressão que somos coisas. Não, não somos coisas, nós somos sujeitos. Portanto, curso de aperfeiçoamento. Por isso que traz o artigo também 12 assim: é facultado ao município a criação de órgão de formação de treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal, tendo como princípios norteadores os mencionados no artigo 3º. Portanto, cada município pode ter uma escola de formação de GCM? Sim, quase todos eles possuem. Às vezes há um consórcio, como no ABC, em que todas as cidades do ABC têm ali, fazem a gestão de uma escola para a formação de um grupo. Mas o importante é que exista essa escola, ainda não tenho ciência que haja uma escola nacional do GCM, até se alguém tiver essa informação, fique à vontade. Mas o ponto principal é que todo GCM precisa sim traçar aqui o treinamento e curso de aperfeiçoamento para os integrantes da Guarda Municipal e fazem isso. Então, a sociedade, quando olhar para o sujeito, inclusive, eu gosto muito de um professor, ele fala sempre uma questão muito importante quando se refere ao GCM. Quando você está lá, seja no seu dia de folga ou você está uniformizado lá na frente, você não está sozinho, você está com todo aquele grupo e aquelas milhares de pessoas que estão ali vendo e dizendo, ali vai um GCM, ali vai uma pessoa que deve ser analisada de forma e com potencial diferenciado. Então, isso é muito importante, ok?
Vamos avançar um pouquinho mais. Então, já superamos essa questão da escola de formação, isso é muito importante. Agora, eu tenho uma pergunta aqui que eu fiz questão de deixar por o final, e é feita ao controle, a respeito do controle. Olha só, diz o artigo 13, assim: o funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria. O seu Antônio fez uma pergunta aqui: a GCM possui uma ouvidoria? Eu vou dizer da seguinte maneira: dentro da GCM nós temos duas situações, duas espécies de controle: o controle interno e o controle externo, que vai responder a sua dúvida agora, seu Antônio. Se você tiver mais dúvidas, pode ir perguntando também, vai ser muito legal. Eu quero agradecer aqui, antes de mais nada, o comentário aqui, obrigado Silvio Silva que colocou aqui, excelente aula, sempre trabalhei com os colegas de GCM, mas nunca me servi dessa forma, sempre tiveram meu respeito e minha dedicação para com os colegas. Obrigado, Silva, é isso que a gente tem que fazer, a gente se unir cada vez mais, tendo essa noção. Por isso que eu não poderia voltar para o ar, porque nós estamos transmitindo aqui, tanto pela rádio DJMBR essa aula, como nós estamos transmitindo também, pessoal, pela televisão DJMBR. Estou usando aqui meu canal para transmitir. O que eu quero dizer com isso? Que pessoas de São Paulo, outros estados e até de outras partes do mundo estão nos assistindo aqui agora. E eu depois vou até passar para vocês aí a quantidade de pessoas que ouviram pela rádio. E muitos colegas me mandaram mensagem aqui, eu estou acompanhando, assim: pô, eu não posso te acompanhar pelo vídeo porque eu estou no trabalho, mas estou aqui acompanhando pela rádio. Então nós estamos com um público bem grande também pela rádio, tá? Então essa aula está sendo ministrada pela rádio, a DJMBR, pela televisão, a DJMBR, e aqui pelo canal desse professor. Então, por isso que eu não poderia abrir, e aqui meu respeito enorme ao Silvio e a todos os colegas que nos assistem, que falaram nesse momento, acima de tudo, com relação à importância e o respeito aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado a todos vocês que estão aí nos escutando, tá certo? Inclusive eu fiz questão de constar aqui a foto da 33ª turma da GCM, que foi uma turma que eu participei com muito orgulho, tá? Então por isso que tive a honra de ser instrutor deles e fiz constar ali com muito orgulho e obrigado por todo respeito. Falando dos controles, para responder ao seu Antônio, controles internos e externos. Seu Antônio, o senhor me fez uma pergunta, se nós tínhamos uma ouvidoria. Vamos responder da seguinte maneira, vamos lá. Nós temos dois tipos de controles na GCM. Nós temos um controle interno, que é exercido pela corregedoria. Então, assim, naqueles locais com efetivo superior a 50 servidores de guarda, e em que todos eles forem utilizarem arma, possíveis infrações serão apuradas pela corregedoria. Então, vejam, dois princípios são importantes para o estabelecimento da corregedoria: um número maior do que 50 pessoas, ou superior a 50 pessoas, que você preferir, e também o porte de arma. Aí eu preciso de uma corregedoria. Esses vão apurar possíveis infrações disciplinares atribuídas àqueles que fazem parte do respectivo quadro. Agora, nós já sabemos que, além desses dois elementos que configuram o controle interno, nós também temos um controle externo. Como é que funciona isso, esse controle externo? Esse controle externo, ele é exercido, aí, seu Antônio, pela ouvidoria. Então, independente em relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da guarda municipal, seja para receber elogio, seja para examinar, seja para encaminhar reclamações, sugestões, elogios e também denúncias,
nós temos uma ouvidoria que serve justamente para controle externo. Então, veja como é sério esse trabalho. Eu tenho um órgão interno e tenho um órgão que cuida também dos fatores externos. Aqui vai uma sugestão que eu dou a muitos que estão assistindo, estão ouvindo e depois vão assistir esse vídeo. Por gentileza, preste atenção, por favor. É muito fácil ligar para reclamar, mas quando você puder, passa a mão no telefone aí, disca no respectivo telefone, sabe? No 53, fala, pô, cara, quero elogiar, quero agradecer o trabalho que a GCM tem feito aqui na minha região, quero agradecer o trabalho que os guardas estão realizando aqui nas ruas tais, pô, meu comércio está mais seguro, os meus filhos podem transitar com maior segurança. Isso é legal, isso é um sistema de troca entre a comunidade, a sociedade e o próprio guarda. Isso é importante, sabe por quê? Porque nós trabalhamos sempre para melhorar. E essas orientações e recomendações passadas ou passados a nós temos sempre a intenção de melhorar com os senhores. Então, segue aqui uma sugestão muito importante, tá certo? Avançando, nós também estaremos aqui falando uma coisa que é muito interessante. Qual seja, o Poder Executivo Municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança do município, analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e as metas da política municipal de segurança. E, posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas em face dos resultados obtidos. O que é isso? Esses órgãos colegiados são aqueles já ligados, existentes, trabalhados hoje, que servem para captar informações e para moldar medidas, estatísticas, controles relacionados à segurança pública sobre a esfera municipal. Avançando um pouquinho mais, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Olha só, se vocês que estão me ouvindo aqui chegarem no artigo 14 da respectiva lei, eu estou aqui com o meu operador que está me ajudando bastante, artigo 14 da lei, você vai entender assim, para efeito do disposto 1 do caput do artigo 13, a Guarda Municipal terá um código de conduta próprio, conforme dispuser a lei municipal. Só uma gentileza, as guardas não podem ser submetidos a situações ou regulamentos de natureza militar. Antigamente nós não tínhamos dentro da corporação pessoas que eram da própria GCM. Nós tínhamos pessoas que tinham sido e eram ex-coronéis, tenente-coronel do Exército, que vinha pertencer à GCM, da Polícia Militar, enfim. Hoje nós temos pessoas que são da própria GCM, que cumprem carreira, que estão na função dele. Onde eu quero chegar com isso? Toda GCM tem um código de conduta próprio. Então, além dessa grande ou inúmeras orientações que nós estamos fazendo aqui agora em termos a partir da 13.022, antes disso, ou antes da própria norma, todo o sistema já era aperfeiçoado, já era percebido pela própria neste caso, regra que estava dentro do Código de Conduta. Então, em nada veio a prejudicar, certo? E nada veio a prejudicar. Então, por isso que por muitos anos a GCM trabalhou sem precisar especificamente do estatuto e nem muito menos da norma do SUSP. Só que, diante da falta de reconhecimento, é que se trabalhou, se organizou e está crescendo como está crescendo.
Acerca da prerrogativa, eu gostaria de comentar com vocês o seguinte. Olha que coisa interessante. Eu entendo como ganho para a GCM. Artigo 15. Os cargos em comissões das guardas municipais deverão ser promovidos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Que é bem isso que nós estamos acabando de falar, né? Até porque antes haviam pessoas que não faziam especificamente parte do quadro. Com a entrada da lei em vigor, houve-se um tempo de 4 anos para adequação. Passada a adequação, hoje devem fazer parte de comissões das guardas aqueles que são membros efetivos do quadro de carreira da respectiva instituição. Avançando um pouquinho mais, para a gente poder ir avante, um ponto interessante que eu gostaria de mencionar, que o próprio estatuto também traz aqui um percentual mínimo para o sexo feminino. Então veja como a ideia hoje da norma não é causar distinções, mas é promover uma equiparação também. Nós temos dentro dessa situação um reconhecimento do trabalho da mulher dentro da GCM. Parabéns a todas as guardas que estão aí pertencendo aos quadros de carreiras da GCM. Ok? Um artigo importante é o artigo 17 que eu gostaria de mencionar com vocês. O artigo 17 fala da questão que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, destinará linha telefônica de número 153, esse é o número da GCM, e faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios para que possam os guardas se comunicarem. Um ponto que eu quero destacar a você, guarda, até porque você vai trabalhar amanhã, é o artigo 18. Se por algum momento, se por alguma situação você cair em alguma esparrela ou for acusado de alguma coisa, invoque, por favor, o artigo 18, porque é uma prerrogativa sua, GCM, é uma prerrogativa sua, Guarda Municipal. Artigo 18 da Lei 13.022 fala o seguinte: é assegurado ao Guarda Municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva. Às vezes está se apurando uma situação que nem se sabe se o GCM praticou ou não. E fala alguém assim, vamos colocar o camarada lá em qualquer cela, em qualquer lugar. Não. Artigo 18 da 13.022. É assegurado ao guarda o recolhimento em cela isoladamente dos demais presos. Até porque, e o que representa isso? Se o guarda está exercendo o trabalho aqui de segurança pública, a sua função exige uma distinção. Logo, a sua distinção dá direito a ele à prisão especial. Então, o guarda tem direito à prisão especial? Tem, artigo 18 do respectivo estatuto. Antes da condenação, ele tem para tal a possibilidade de exigir o seu isolamento. Às vezes, nós estamos ainda em fases de apuração, fase processual, já querem pegar um GCM e jogá-lo lá aos leões. Imagine se isso acontecer mesmo, e depois ficar comprovado que o guarda não teve nenhuma situação, ou não teve nada a ver com a circunstância. O que pode acontecer? Não, o guarda tem direito à prisão especial. Não queremos que você use, claro, mas você faça essa menção, porque numa necessidade você já sabe o que invocar, tá certo? Vamos avançar aqui para o artigo 19. Já estamos acabando, pessoal. A estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominações idênticas às forças militares, quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. O que isso quer dizer? Não temos coronel, já falei disso, não temos tenente-coronel, nada disso. Nós temos lá os inspetores e temos o comandante. Nós temos os instrutores, nós temos os guardas
e aí vai subindo de acordo com as suas escalas, de acordo com as suas promoções, tá certo? Há todo um quadro muito importante a ser seguido, a ser respeitado e classes a serem alcançadas. Artigo 20 da representatividade. E aí você veja como é que o assunto guarda mudou, tá? Antigamente nós éramos aquele patinho feio, ficávamos escondidos. Hoje não. Artigo 20 da representatividade. É reconhecida a representatividade das guardas municipais no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no interesse dos municípios, no Conselho Nacional de Secretários e Gestores de Segurança Pública. Sabe o que quer dizer isso? Que todos os órgãos importantes relacionados à segurança pública hoje, inclusive os diretos, que tratarão como Conselho Nacional de Guardas Municipais, de assuntos relacionados à categoria, o guarda tem voz, o guarda tem posição, o guarda tem como estar presente, o guarda tem como se fazer presente. Isso para as GCMs foi um avanço tremendo. Espero que cada vez mais nós tenhamos um crescimento e uma representatividade maior, que amanhã nós tenhamos dentro dos canais de política, dentro dos canais específicos de discussões, mais grupos, mais pessoas e principalmente agentes que tragam esta referência do guarda e façam cuidado dessa tão importante categoria de segurança, tá certo? Avançando um pouco mais, já falamos do artigo 21, artigo 22, aplica-se esta lei a todas as guardas municipais existentes na data de sua publicação. Daí, somente um parágrafo único que eu gostaria de comentar para a gente encerrar, que com relação à nomenclatura. Algumas cidades você tem lá a nomenclatura de Guarda Civil, Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana. Indiferente da nomenclatura escolhida, Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana, Guarda Civil Metropolitana, e agora que querem ir mais além, foram até mais além em alguns lugares, Polícia Municipal, para ficar configurado o poder de polícia, sendo que já estava demonstrado que o guarda tem poder de polícia, não retire a importância desse trabalho. Não deixe de considerar o trabalho do GCM. Não deixe de considerar os esforços dos GCMs. Eu quero, e até saúdo a todos os antigos com uma continência, porque graças ao trabalho dos antigos, dos GCMs mais experientes, nós chegamos onde chegamos. Agora, nós temos hoje aí pessoas com muito respeito que estão trabalhando para continuar esse exercício, essa referência e essa importância. Portanto, assim sendo, você que é guarda, valorize esse manto azul que está sobre você todos os dias. Do primeiro instante até o último que você voltar para sua casa. E eu espero que Deus sempre guarde você onde você estiver e que, acima de tudo, toda a sociedade valorize o trabalho que é feito pela GCM e o trabalho que é feito pelos guardas da GCM. Porque quem está aqui hoje provavelmente está dizendo assim para toda a sociedade, voltando o programa Sociedade Moderna. Nós podemos ser modernos, mas nós não podemos perder o respeito necessário às instituições e nem muito menos desacreditar das instituições. Quanto ainda mais, por exemplo, em especial eu falo da GCM, mas todas as corporações policiais, mais especial da GCM, porque o programa é sobre a importância da GCM, do trabalho que é feito pela GCM. Eu acompanho, vejo muitos municípios
pessoas que são GCMs não ganhando, por exemplo, o que mereciam, mas fazendo um trabalho com seriedade, porque gostam do que fazem. Estavam enfrentando a morte corriqueiramente. Então, por causa disso, sociedade, entenda a importância dos GCMs, a importância daqueles que estão dentro da GCM e principalmente, se você quer se tornar um GCM, sempre há lugar para mais um cidadão de bem. E acima de tudo, pessoas que querem fazer dessa função algo de muito orgulho. A você que esteve comigo até agora pela rádio, você que esteve comigo pela televisão, você que esteve comigo pelo Facebook, meu muito obrigado. Mas eu encerro essa programação dedicando a você aqui um excelente dia, um excelente trabalho e que essa aula possa ter te servido e você possa crescer e usar os recursos que aqui ouviu no seu dia a dia. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima oportunidade. Que Deus te guarde. Fiquem com Deus hoje e sempre. Tchau, tchau. Sexta-feira que vem tem mais. Outro tema, Sociedade Moderna, a partir das 15 horas. Um forte abraço. Hoje e sempre. Obrigado a todos que estiveram conosco. Tudo de bom. Tchau, tchau.